Olá, futuro servidor do IBGE. Viemos aqui com mais uma aula de matemática e hoje aprenderemos a função afim, também conhecida como função do primeiro grau. Eu colocarei, não vou ficar naquelas teorias que a gente aprende na escola, não, porque isso não cai no concurso. Vou colocar diretamente o que é pedido no concurso, ou seja, como é pedido na questão. Vou resolver direto na questão, a gente vai aprender como é que funciona a função e como a Sebrasp vai cobrar no seu concurso, tá? E eu vou te pedindo também um favor. Dá um like aqui, deixa um comentário para ajudar esse vídeo aqui a divulgar mais, para mostrar para o YouTube que esse vídeo aqui tem alguma relevância para você. Compartilha com seu amigo que vai fazer o concurso, manda no WhatsApp dele, ou manda no seu grupo no Facebook. Ou seja, eu tenho certeza que você conhece alguém que vai fazer o concurso do IBGE e está sem dinheiro. Ou seja, esse concurso aqui é completo e não vai perder nada para o concurso pago, não. Se você não quiser comprar concurso pago nenhum, isso não precisa não. Aqui você vai ver tudo o que você precisa para o IBGE, tanto português, matemática, ética, administração. O professor Rodrigo já está corrigindo, fazendo os vídeos de administração, que será publicado tudo essa semana também, tá? Curso completo, totalmente de graça para vocês. Só preciso que você compartilhe e ajude a divulgar o canal, tá? Vamos agora então direto à questão número 1, função do primeiro grau. Vamos lá. Na questão número 1 está falando ali, para quais valores a função f de x é igual a 3x menos 12 assume valores negativos? Questão de concurso da Sebrasp, tá? Essa aqui eu estou pegando questões que a banca já cobrou e vem cobrando, você sabe exatamente o que vai cair na sua prova. Então te deu uma função e falou que ela é igual a 3x menos 12. Como que eu vou resolver isso aqui? Para quais valores ela vai ser negativo? O que eu faço? Esse f de x, eu vou sumir com ele. Nem que você fazer essa conta, você some com o f de x. Tá? Vou colocar 3x menos 12. Põe o sinal de menor. Lembra o sinal de menor e de maior? O sinal de menor é com a pontinha voltada para o lado de cá, para o lado do número. As duas outras pontas voltadas para o zero. Igual a zero. Então, tirou f de x, repetiu a equação 3x menos 12 menor do que zero. Por quê? Falou que é negativo. Números negativos são o quê? Números menores do que zero. Se quisesse positivo, eu colocaria maior. Então, como vai ficar aqui? Como resolve agora? Agora virou uma equação, ficou uma inequação do primeiro grau. Eu passo tudo que tem x, deixo tudo que tem x do mesmo lado e passo para o outro lado quem não tem x. Quem não tem x aqui é o 12. Então ficou 3x, o 12 está negativo, eu vou passar para o outro lado positivo, não vou? Então, tudo que for negativo, passa positivo. Se fosse positivo, passava negativo. Ficou 3x é menor do que 12. Negativo, passou para positivo. X é igual a quê? O 3 está fazendo o que com x? Multiplicando. Se não tem sinal, gente, é multiplicação, tá? Toda vez que não tiver o sinal, é multiplicação. Então, ficou 3 vezes x. Então, o vezes passa para o outro lado sendo divisão, tá? A divisão passa sendo multiplicação. O mais passa sendo menos e o menos passa sendo mais. Sempre ao contrário, tá? Então ficou x é igual... x é menor do que 12 e o 3 debaixo do 12, que estava multiplicando, e passou dividindo. Quanto é 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 dá 4. Então x menor do que 4. Então toda vez que o x for um número menor do que 4, essa função aqui será negativa. Vamos tirar a prova? Olha lá, já temos o gabarito e a letra A. Tá, acabou a equação. Só isso tem que fazer na nossa prova. Porém, vamos tirar uma prova aqui, você quer ter certeza que está certo isso. Vamos pegar um número aqui que é menor do que 4, o 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar 3, olha lá. 3, no lugar do x, tá, vezes x, então vai ser o quê? 3 vezes 3, 9. Menos 12, menos 3. O número negativo é. Tá vendo? Peguei um número menor do que 4, deu negativo a resposta. E se eu pegasse um número maior do que 4, vai dar negativo? Não, quer ver? Ó, 3 vezes 5, 15, menos 2, 3 positivo. Tá vendo? Se o número é maior do que 4, é positivo. Se o número, você colocar ali, menor do que 4, é negativo. Vamos colocar o 4 então. Olha lá, 3 vezes 4, 12, menos 12, 0. Se você colocar o 4, dá exatamente o 0. Isso eu estou te falando só para você entender o que é uma função do primeiro grau. Para que serve isso? Mas na hora de responder, basta você tirar o f de x, colocar o sinal de menor, igualar a 0 e resolver a questão. Gabarito aqui é a letra A. Número 2. Entendeu direitinho o número 1? Não fique com dúvida não, gente. Deixa o comentário aqui que eu vou responder todo mundo. Mas vou na questão número 2 agora. As informações contextualizam a questão. Leia anteciosamente.
Altair é um empresário do ramo de alimentos e inaugurou um novo restaurante de comida árabe que oferece um serviço de entrega de esfirras no valor de R$ 2,50 a unidade, mais uma taxa de entrega fixa no valor de R$ 8. Tá? Dessa vez não te deu a função, tá vendo? Você vai ter que montar uma função. O número 1 estava mais fácil, agora você tem que montar a função. De acordo com o serviço de entrega do restaurante de Altair, qual é a função que representa o valor de V de uma entrega em relação à quantidade X de esfirras encomendadas por um cliente? Quer saber qual que é a função aqui? O que é a função do afim? Função do primeiro grau. A gente põe f de x, né? Que a gente aprendeu lá na questão número 1. Ela não começa com f de x? Então toda função vai começar com f de x. F de x é igual a x mais b. Sempre o a está simbolizando um número que vai multiplicar x, mais um outro número que é simbolizado aqui por b, apenas isso. Mas qual desses números aí é o a, qual que é o b? O b sempre é o valor fixo, tá? E o a é o valor que varia, vai variar dependendo da quantidade de vendas, dependendo da quantidade de alguma coisa, que a quantidade é o x. O x vai fazer esse a variar, tá? O que é fixo é o b. Sabendo disso, olha lá, o serviço de entrega de esfirras no valor de R$ 2,50 a unidade. Vai variar esse R$ 2,50? Vai, porque se for uma esfirra só, é R$ 2,50. Se for duas esfirras, é 2 vezes R$ 2,50. Se for 3 esfirras, é 3 vezes R$ 2,50. Varia o valor dependendo de quantas esfirras está entregando, não é? Então ele é nosso A. Então vai ficar f de x é igual a 2,5x, que é 2,50 de x, mais um valor fixo de R$ 8. Tá vendo lá? Valor fixo de R$ 8. Acabou. Essa é a nossa função. Tá difícil? Isso. Fala pra mim o que tá difícil aqui, o que você não entendeu. Basta deixar aqui em comentário que eu vou responder pra vocês, tá vendo? Eu coloquei na maneira mais fácil de resolver isso aqui na hora da sua prova, tá? Nosso gabarito aqui é a letra C, ela V, só tirou f de x e simbolizou como se fosse V lá. V é igual a 2,5x mais 8. Vamos lá, a questão número 3. 2 taxistas, Pedro e Aurélio, cobram suas corridas de maneira distintas, tá? Cobrou a corrida de maneira distintas. Pedro utiliza a seguinte função: 2,8x mais 4,50. Ele já aprendeu. O 2,8 é o A e o 4,50 é o B. 4,50 é o valor fixo e o 2,8 é a nossa variável. E Aurélio usa o g de x, que é igual a 3,20, ou seja, R$ 3,20 de x mais 3, em que x é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de 8 quilômetros e fez o orçamento com os dois, assina a alternativa correta. Ou seja, primeiro vamos saber qual cada um cobrou. Se for o Pedro, foi Aurélio. Quantos cada um cobrou? Vamos calcular primeiro o Pedro, porque começou falando de Pedro lá. O Pedro usou 2,8x mais 4,50, certo? O que é o x nosso? Falou que o x é o quilômetro. A própria questão já falou que x é quilômetro. Quantos quilômetros que foi rodado? 8. Então no lugar do x eu apenas vou colocar o 8. Então ficou lá. F de x é igual a 2,8 vezes 8. Eu falei, quando não tem sinal nenhum entre o número e a letra, é vezes. Então é 2,8 vezes 8 mais 4,50. Certo até aí? Agora basta multiplicar. 2,8 vezes 8 dá 22,40. Faz a continha aí vocês aí, que eu não vou ficar fazendo a continha aqui no quadro não. Ó, 2,8 vezes 8 é 28,40. Só vou te dar um macete aqui. Multiplica 28 vezes 8. Tá? Tem quantos números aqui depois da vírgula? 1, não é? Não é só o 8? Então é só você fazer 28 vezes 8 dá 224, não é? 224? Então deixa um depois da vírgula, 22,4. Só multiplicar sem vírgula e colocar, olhar quantos números tem depois da vírgula para continuar deixando aí na resposta. É um macetinho. 22,40 mais 4,50 dá 26,90. Então, Pedro vai cobrar 26,90. Vamos agora olhar Aurélio. Voltamos aqui com Aurélio, tem lá. O dele é g de x. G de x é igual ao quê? 3,20 de x mais R$3. O x, já falamos, x vale 8, que a Márcia quer andar 8 quilômetros. Então é 3,2 vezes 8 mais R$3.
3,20. R$ 3,20 vezes 8 deu R$ 25,60. Mais R$ 3, que deu R$ 28,60. Deu para entender? Continha básica, multiplica aí. R$ 3,20. Se você não sabe multiplicar, soma 8 vezes 3,20 mais 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 3,20. Dá tempo na da prova, tenho certeza. Vai dar 25,60 mais 3 dá 28,60. Então já temos o Pedro, que cobrou 26,90, e temos Aurélio, que está cobrando aqui 28,60. Então vamos lá. Quem está cobrando mais aqui? Temos lá 28,60 menos 26,90, temos aqui uma diferença de 1,70. Então Pedro está cobrando 1,70 mais barato do que Aurélio. Agora vamos olhar aqui cada alternativa. Na letra A, indo com Pedro, a economia será de 1,70. Já acertamos. Letra A, precisa ler o resto? Não, já está certa. Se for com Pedro, você vai economizar 1,70. Viu? Matemática, vocês falam que é difícil, mas não é. É difícil quando a gente não faz. Se você só assistir essa aula aqui e for fazer a prova, você não vai passar não. Mas por que você está falando isso? Porque você não vai fazer revisão. Você tem que chegar agora, pegar essas equações, dar um print na tela aí, vai dando print no celular e dá um print no celular aí, para você fazer mais tarde sozinho, sem explicação. Faça amanhã, não faça nem hoje não, para você não lembrar da minha explicação. Tenta fazer sozinho, ver se você consegue. É assim que você vai aprender matemática. Matemática, aqui comigo você vai ver os passos, você vai ver as informações, você vai ver os macetes. Mas aprender mesmo, você precisa de uma apostila cheia de questões que eu tenho aqui no na descrição do vídeo tem um link da nossa apostila com mais de 200 questões. Você vai precisar pegar as provas anteriores, se você não quiser gastar, procura as provas anteriores e baixa e faça a equação. Porque você tem que fazer. Ou dá print aqui na tela e faça as equações. Quanto mais você fazer, mais você vai aprender. Mas não acabou o vídeo não. Vamos para a questão agora número 4. Questão número 4. Sendo f de x igual a 6x mais 32 dividido por x menos 3. Qual o valor da imagem de f de 8? F de 8. A gente viu muito aqui f de x até agora. Se tem f de 8, quer dizer que tirou o x e colocou 8. Então isso você vai fazer aqui, tirar o x e colocar 8. No lugar que tiver x, você vai colocar 8. Imagem sempre é o resultado da função. Então vai ficar aqui então, 6x, vai ficar 6 vezes 8 mais 32, dividido por 8 menos 3. Só isso. 6 vezes 8, 48. Mais 32 dividido por 5 menos 3 dá 5. Não, 8 menos 3 dá 5. Certo até aí? 48 mais 32 deu 80, dividido por 5. 80 dividido por 5 dá 16. Nosso gabarito aqui é a letra D. Tá difícil? Tá mesmo? Tem certeza? Fala aí qual que é a sua dificuldade de matemática. Fala aí qual matéria você quer ver, a próxima matéria de matemática você quer ver aqui no canal. Se você não está com dificuldade nas matérias do edital, mas está com dificuldade em tabuada, fazer multiplicação, fazer divisão, somar frações, fala que eu posso fazer um vídeo só sobre isso também. Se tiver muita gente pedindo sobre isso, é lógico, uma só fazer não. Você coloca seu comentário aí. Se as outras pessoas quiserem o mesmo assunto que você colocou aí, elas vão dando um like. Aí eu vou ver quantos likes tem. Eu faço, já tem uns 10 likes. Então, com 10 likes, então eu vou fazer que já tem 10 pessoas querendo. Então, eu vou fazer sobre isso, tá? Então, aqui nosso gabarito é a letra D, porque apenas substituí x pelo 8 e achei a imagem da função. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, porque você não deixou like ainda, não comentou ainda, ajuda a divulgar. E se você quer mais questões que eu falei, tem a nossa apostila aqui. Mas eu continuarei colocando funções. Essa aula aqui já tá ficando longa. Eu tento colocar a aula de 10 a 15 minutos para não ficar longa. Porque eu fico olhando aqui, o YouTube não me dá estatística. Muita gente aqui está estudando na aula do almoço. Só aquele tempinho do almoço. Muita gente assiste minha aula antes de ir para o trabalho, lá para 7 horas da manhã, certo? Tem gente que vai assistir minha aula só à noite, ou seja, é gente que trabalha o dia inteiro, não tem como assistir uma aula de 1 hora. Eu não vou colocar uma aula de 1 hora. O que eu prefiro fazer? Colocar 6 aulas de 10 minutos, 15 minutos. Sim, a gente vai ter um aproveitamento muito melhor. E também não fica aquele negócio longo, por exemplo. Eu dou uma aula hoje, só daqui um mês vou dar de novo funções? Você vai esquecer. Então, se eu fazer 6 vídeos, toda semana vai ter função aqui do primeiro grau. Toda semana eu poderia colocar mais questões. E chegar até o dia do seu concurso, você vai ter feito umas 100 questões de função do primeiro grau. Hoje foram 4. Por quê? Para não assustar também. Matemática eu sei que é uma coisa chata e difícil, tá? Eu não vou brincar, não. Realmente é.
Mas se a gente pegar os pouquinhos, aprendeu esse pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã, mais um pouquinho depois, de grão em grão, galinha não enche papo, concurseiro é o contrário. Concurseiro de questão em questão, concurseiro enche de aprovação. Sua aprovação vai ser de questão em questão aos poucos. Te dei algumas informações de função agora, ou seja, as principais informações estão aqui. Só com essas 4 questões aqui, você resolve a maioria das questões da CESP, tá? Só com essas 4, te garanto isso. Então veja esse vídeo várias e várias vezes, que eu tenho certeza que você vai resolver qualquer questão de qualquer prova que tiver. Então essa semana ainda colocarei mais um vídeo aqui de funções, semana que vem terá mais e na outra terá mais até o dia da sua prova. Não esquecendo, já coloquei aqui também um vídeo aqui de matemática para o concurso de ACS, porque as matemáticas são diferentes. Essa aqui para recenseador, o outro, e faça os dois concursos, tá? Porque as matérias são bem parecidas. Mudou um pouquinho na matemática, mas não é tanta coisa assim não, tá, gente? Então estuda para os dois concursos. Qual que você passar, você vai. Tá? Porque 2 chances você tem de passar no concurso, você vai ter 2 a perder, depois você passou nos 2, você escolhe. Depois você escolhe. Agora na hora de se inscrever para os 2, tá? As inscrições estão abertas para a CM até dia 15, não vai perder a sua inscrição, tá? Então tô te esperando lá. E se gostou, comente, compartilhe, tá? Tô esperando você até o próximo vídeo.